falando sobre essa questão, mais uma vez, de dívida. Hum, Se eu, por exemplo, eu adquiro 50 mil, seja de um trabalho que eu fiz, as contas que eu recebo, seja de uma herança, seja de um patrimônio que eu vendi, né? Eu vou evento liquidez. A pergunta é, qual a primeira, e eu nunca investi, que eu acho que é o caso de muita gente. Qual é a primeira coisa que eu devo fazer se eu já estou devendo? hum. Boa pergunta. Se você já está devendo, primeira coisa que você tem que fazer em relação a qualquer dívida é tentar tornar ela o mais barato possível. Ter uma dívida não necessariamente vai lhe matar. O que vai lhe matar é uma dívida fora do controle. Se você consegue pegar uma dívida e negociar ela, por exemplo, a um juro menor possível, ou até sem juros, se for o caso, há situações, às vezes, que você consegue 90% de desconto dos juros e o resto você passar em 10 vezes com 1% ao mês, ou até sem juros. Isso é uma dívida boa, não é uma dívida ruim. Sobretudo se você tem dinheiro para receber, ou que você recebeu, onde você possa colocar esse dinheiro para trabalhar para você. Porque aí nós temos. Quais são as coisas boas que você tem aí? Primeiro, você tem uma reserva financeira que você pode usar quando você precisar. Se você quitar a dívida, a reserva também desaparece. Então, você ter uma reserva é importante, é inteligente financeiramente. Segundo, essa reserva está rendendo algo para você que pode, muitas vezes, ser até superior à parcela da dívida. Você já viu gente que às vezes compra apartamento financiado e ele aluga o apartamento e o valor do aluguel é maior do que a parcela do financiamento? É a mesma coisa. A diferença é que, em vez da reserva ser uma reserva em dinheiro, a reserva está sendo um imóvel, vamos dizer assim. Só, claro, o imóvel não é uma reserva que você não pode usar a hora que você quiser. Você não pode transformar em dinheiro imediatamente. Diferente de uma reserva financeira que você transforma em dinheiro imediatamente. Mas o conceito financeiro é o mesmo. Eu tenho um patrimônio, que no caso é um imóvel, que rende mensalmente o aluguel, e esse aluguel paga o financiamento do imóvel. Então, eu tenho uma dívida sob controle. Se ao invés do imóvel eu tenho dinheiro que está rendendo um percentual, esse percentual paga a dívida ou parte da dívida, a mensalidade, eu tenho também uma dívida sob controle. E neste caso específico, eu tenho uma reserva financeira para quando eu precisar usar. Legal. O que seria, então, uma dívida fora do controle? A primeira coisa que veio em mente foi dever uma agiota. Mas o Por que seria uma exemplo, dívida fora de controle? exatamente porque não está sob seu controle. O agiota é quem determina quando você tem que pagar, né? Uma dívida fora do controle também, cartão de crédito, né? Que é uma coisa absurda. Cheque especial, que é uma coisa absurda, ele está fora do controle. E tem cheque especial, cartão de crédito cobra 300, 400% ao ano. Você vê uma dívida quadruplicada em de um ano, totalmente fora de controle, tá certo? E também está fora de controle quando essa dívida está com um percentual incidindo de juros nele superior ao que você está ganhando com os seus rendimentos, seu dinheiro, por exemplo, tá? Ah, legal, legal. Então, esse negócio, então, de uma vez por todas, se eu estou devendo, eu tenho que me preocupar, é claro, em pagar essa dívida. Mas eu não preciso me desesperar e colocar o pagamento dessa dívida como a minha prioridade máxima, porque isso pode destruir o meu patrimônio. Destruir o patrimônio pode destruir também sua reserva, né? Eu já cometi esse erro. Eu não estou falando. Às vezes as pessoas acham que porque a gente está falando, explicando, ele sabe, ele sempre acertou. Não, eu já cometi esse erro. E sei que esse erro traz frutos, né? Ele traz consequências danosas para você. Porque chega algum momento que você precisa de uma reserva ou de emergência para resolver uma bronca, apagar um incêndio, ou uma oportunidade. Eu gosto muito de chamar a reserva financeira também de reserva de oportunidade. Por quê? Já teve situação de aparecer na minha frente um terreno que valia mais de 100 mil reais, a pessoa estava pedindo 40 mil. Eu teria condição plena de vender esse terreno por 100 mil uma semana depois. Mas eu não tinha os 40 para comprar. Perdi uma grande oportunidade porque eu não tinha uma reserva. Entende? Então, é muito importante. Agora, quem não tem inteligência financeira e quem não sabe lidar com investimentos, quem não entende
mágica dos juros compostos, sobretudo trabalhando a seu favor, já pensa logo em quitar a dívida, mesmo que fique sem a reserva.